Podcast Conversar recebe hoje o jornalista Luiz Arthur Nogueira. Então eu começo, Luiz, para você faça uma biografia, um Wikipedia da tua carreira para começar. Bom, Luiz, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra. Sabe quando eu lembro de você, eu inevitavelmente lembro do nosso mestre saudoso Salomão Esper. Então eu queria nesse começo já prestar minha homenagem ao Salomão Esper, ao José Paulo de Andrade e ao mestre Joomir Betting. Eu tive o privilégio de trabalhar com os três na Rádio Bandeirantes, né? Então eu queria nesse começo fazer essa homenagem a eles. Toda vez que eu te encontro, eu lembro de você, eu lembro deles, é inevitável, né? Bom, eu brinco que eu tenho os dois defeitos, eu sou jornalista e economista, né? Então na falta de um eu tenho dois defeitos. Na verdade, a minha carreira toda foi no jornalismo econômico, então eu fiz depois o curso de economia, eu tenho o meu número de Corecon, né? Para atuar como economista, mas nunca tive o objetivo de ser economista, e sim estudar economia para me ajudar no jornalismo econômico, sempre com a missão de tentar traduzir um tema que para a maioria da população é complexo, de uma forma simples. Então eu comecei minha carreira lá atrás, em 96, na Rádio Trianon, depois fui para a Rádio Bandeirantes, passei na Editora Abril pela revista Exame, voltei para a Bandeirantes, fiquei mais de 10 anos, depois fui para a revista Isto é Dinheiro, e agora passei pela TV Jovem Pan e agora estou na Revista Oeste. E nesse meio tempo, desde 2009, graças ao mestre Joomir Betting, eu entrei no mercado de palestras. Então hoje eu diria que o meu principal negócio é viajar o Brasil inteiro levando a mensagem de cenário econômico e político. Entendi. Faz um resumo sobre a situação dos jornais hoje, sejam impressos, sejam digitais. O que aconteceu, essa mudança drástica? Explica para os internautas. Olha, é interessante essa sua pergunta, Luiz, porque eu tenho 48 anos. Então, eu sou ainda da época do jornal impresso, vi nascer a internet, vi nascer o jornal digital e praticamente estou vendo morrer o jornal impresso. Essa que é a verdade, né? O que aconteceu? Então, eu comecei a trabalhar na década de 90. Então, o que aconteceu da década de 90 para cá? O surgimento da internet trouxe um novo universo para os leitores, que no Brasil, em particular, e infelizmente, veio a cultura de que tudo na internet é de graça. Eu remeto isso, inclusive, lá nos anos 2000, mais ou menos por lá, surgiu o portal IG. O que significa a sigla IG? Internet grátis. Na origem era isso. Ou seja, na mente do brasileiro, internet é de graça. Muito bem, com o passar do tempo, as pessoas foram cada vez lendo mais notícias na internet e menos no papel, no impresso. Só que na internet, o brasileiro, em via de regra, não paga pela notícia. É tudo de graça. Então, qual foi o grande dilema dos jornais, das revistas nos últimos 20 anos? Como é que eu migro do impresso para o digital e convenço aquele meu assinante que antes pagava para receber em casa um produto impresso a pagar o mesmo valor para ler na internet ou no tablet ou no celular? Não consegue convencer. Por isso que os principais veículos de comunicação tiveram muitas dificuldades financeiras. Muitos quebraram. Eu vou dar o exemplo de um que eu trabalhei. Infelizmente, a Isto é Dinheiro, né, que era da Editora 3, junto com a Isto é. Esses dois veículos, o impresso, eles quebraram. Simplesmente não conseguiram sobreviver. A própria Editora Abril, que chegou a ter na revista Veja mais de 1 bilhão de exemplares por semana. Quando eu estava lá na revista Exame, a Veja tinha 1 milhão de exemplares todas as semanas. Hoje, o impresso da Veja é praticamente irrelevante. Eles vivem de publicidade e de cliques na internet e o que dá para sobreviver assim. Então, de fato, foi um desafio muito grande. Poucos veículos souberam se reinventar. A gente vê, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, com muitas dificuldades financeiras também. Talvez nos veículos brasileiros, acho que os dois que conseguiram melhor se reinventar nesse mundo digital, eu diria que foram a Folha e o Globo, né, que conseguem ainda sobreviver nesse mundo digital. Os demais, infelizmente, estão em sérias dificuldades financeiras. Esse portal IG que você falou, salvo engano, foi o Nizam que inventou isso? A publicidade, né? Que tinha o cachorrinho, lembra? O IG era um cachorrinho bonitinho, né? Qual era a ideia naquele primeiro momento? Que o IG nem era um portal de notícias. Ele, na verdade, era um portal pelo qual você iria acessar a internet na sua casa, que era internet de escada, né? Os mais jovens, então assim, nem sabem o que é internet de escada. Aquela coisa que fazia o barulhinho.
Era a linha telefônica que você colocava. Só que o IG te fazia aquele acesso gratuito. Era pela primeira vez no Brasil, você ia acessar a internet e não pagaria nada por isso. Depois, com o passar do tempo, isso não fez sentido, porque chegou a banda larga, chegou o Wi-Fi, e aí o IG se transformou num portal. Hoje, se você acessar o portal IG, ele é um portal de notícias que concorre com o UOL, né, que em algum momento lá atrás concorreu com o Terra, que concorre com o G1 do Grupo Globo, né? Hoje o maior é o UOL, né? Desses portais é o maior, mas o IG acabou ficando para trás. Mas eu só mencionei o IG porque aquela jogada de marketing que era internet grátis, aquilo ficou na cabeça do brasileiro e ele associou que tudo na internet era de graça. E aí, para você convencer alguém a pagar algo num ambiente que tudo é de graça, é praticamente impossível. Eu estou lembrando agora que, se eu talvez tenha algum engano aqui, que o Roberto Tivita, ele, num certo momento, acho que criou o BOL, e ele hesitou em se associar com a UOL e perdeu esse bonde do digital irremediavelmente, não é? Você tem algum detalhe? Tenho. Eu estava na Abril nessa época, na editora Abril, que era da família Tivita. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: tinha o BOL, mas o principal era o portal UOL. Que naquela época, estamos falando ali na virada dos anos 2000, não era o UOL que é hoje, né? Mas já era grande. O que foi a origem do UOL? Era, na verdade, uma joint venture da Folha, Grupo Folha, com a editora Abril. Era meio a meio dos dois. Em algum momento, não sei porquê, a família Tivita, o Roberto Tivita, enfim, eles decidiram que aquilo não dava dinheiro, de que aquilo não era o futuro, eles ganhavam muito dinheiro com impresso, com papel. Naquela época, como eu mencionei, a Veja tinha 1 milhão de exemplares por semana, a Veja tinha fila de espera para anunciante. O grande sonho de um anunciante era estar na primeira página da Veja, que todo mundo lia. Ele falou o seguinte: eu tenho impresso que dá dinheiro, isso aqui só dá despesa, vou vender. E ele vendeu a parte da editora Abril para o Grupo Folha. Então hoje o portal UOL é 100% do Grupo Folha. E os anos se passaram e a história nos ensina que quem estava certo era o Grupo Folha, que apostou em algo que na época era deficitário, mas que hoje é muito lucrativo. E a editora Abril, em tese, quebrou. Na prática, quebrou, né? Ou seja, quem estava certo, Tivita ou Frias? Frias. Eu tenho a impressão que o UOL tem, não é 100% da Folha, mas eles têm o controle. É o controle. É um empresário do ramo agrícola. Aí, pode ser que tem outros investidores. Queiroz ou coisa assim. Eu confesso que eu não sei, mas com o passar do tempo ele pode ter atraído investidores. Talvez o Roberto Tivita, o que ele também pensou, entre outras coisas, é que ele imprimia não só a Veja, mas uma série de revistas em gráfica própria, né? Então ele achou que aquilo era um poder que seria infinito, né? Claro. Ô Luiz, assim, quem sou eu, né? Eu, Luiz Arthur Nogueira, para criticar o Tivita, né? Ele tem uma história de sucesso aqui no Brasil e não tem como questionar. Mas eu estava na editora Abril e para mim aquilo foi muito emblemático. O ano que eu vou te contar esse episódio foi o ano de 2010. Eu estava no portal da revista Exame. A Exame em papel, a revista, tinha um produto muito importante que era Maiores e Melhores da Exame. Uma vez por ano, eles faziam um ranking das maiores empresas e elegiam a melhor empresa. E saía aquele anuário gordo, com muito anúncio. Quer dizer, toda empresa que entrava na lista fazia um anúncio. Aquilo representava uma boa parte do faturamento do ano inteiro da revista Exame. Então aquilo era o grande produto anual. Naquele ano, o produto teve tanto sucesso, que ele era um calhamaço dessa grossura. Sem brincadeira, imagina isso aqui de papel. De tanto anúncio que tinha. Eu não vou lembrar na época, mas ele colocou numa balança e foi a edição mais pesada da história da editora Abril. E eu lembro direitinho, eu fazia parte da revista Exame, da redação. Ele chamou todo mundo lá para o terraço da editora Abril, ficava ali na marginal do Rio Pinheiros, pertinho do Shopping Eldorado. Chamou todo mundo para o terraço, abriu um monte de champanhes e fez um brinde ao sucesso da maior edição impressa da história. Naquele momento estava todo mundo feliz, aquilo significou muito dinheiro, mas eu vou ser bem sincero com você. Eu ali, no auge da minha ignorância, falei assim, nós estamos em 2010, a internet crescendo,
Já não era um negócio tão embrionário. Eu falei, a Editora Abril está celebrando sucesso no papel e talvez não esteja enxergando que o futuro não é isso. Então aquilo para mim ficou na minha memória. Bom, anos depois, a Editora Abril sucumbiu. Então, eu não estou querendo dizer que eu sabia e que o Roberto Tivita não sabia, mas para mim, aquilo mostrou que a visão dele naquele momento ainda era muito mais do curto prazo, aquilo dava muito dinheiro, porque como você bem lembrou, ele ganhava dinheiro não só com a revista, com a publicidade, mas na impressão, porque a gráfica era dele, e mais na distribuição, porque a empresa de distribuição também era dele. Ele ganhava em todas as pontas. E a internet não tem distribuição, a internet não tem impressão, e a internet mal tem publicidade. Então ele viu um negócio muito lucrativo e relutava em migrar para algo que naquele momento não era lucrativo. Ele tentou também, na época, arrendar horários de televisão. A TVA. Você lembra da TVA? A TVA era uma concorrente da Globosat. Ele era dono do canal da MTV, era do Grupo Abril. Lá no Sumaré, né? Isso, no Sumaré. Ele tentou muitas coisas. Não dá para dizer que ele não tentou. Ele tentou, mas televisão é muito caro. A gente conhece muito bem a família Saad, o Grupo Bandeirantes, eu trabalhei lá há mais de 10 anos. Eu sei como é caro fazer televisão, é muito caro. Então, quando a Editora Abril, que era o número 1 disparado em impresso, em revista, tentou entrar na televisão, a televisão é outro mundo, é outro orçamento, é outra despesa. E, infelizmente, também não deu certo, né, a Editora Abril no mundo de televisão. Aí ele voltou a apostar tudo onde ele era bom, onde era líder, que era no impresso. Há uma história que corria aí, não sei se é verdade, mas que num certo momento o presidente Figueiredo tinha que dar concessão, havia uma possibilidade de dar concessão para canais de televisão. E ele preteriu a Editora Abril, porque ela era muito forte, preferiu um empresário mais manso, vamos dizer, que era o Silvio Santos, né? Isso aí eu não sei se é verdade, mas eles Também tentaram, o Jornal do Brasil também tentou ter canal de televisão aberta, né? E também não conseguiu, ou depois conseguiu e não conseguiu implantar. Porque é muito caro, né? Muito caro, muito caro. Esse caderno da Abril, que era pesado, Maiores e melhores. agora passou de alguma maneira para o Jornal Valor. Isso. Né? A referência hoje é o Jornal Valor, sem dúvida. E você sabe fazer algum comentário sobre a diferença da Gazeta Mercantil e do Valor? Eu vi nascer o Valor Econômico. Eu lembro direitinho, foi no ano 2000. Eu estava naquele momento em transição da minha primeira passagem do Grupo Bandeirantes para a Editora Abril. Depois eu voltaria para o Grupo Bandeirantes, ficaria 10 anos, voltaria para a Editora Abril em 2010, que foi o episódio que eu contei. Mas foi exatamente no ano 2000 que nasceu o Valor Econômico. Que na época nasceu, ele era também uma joint venture, era do Globo com o Grupo Folha. Era uma união dos dois, era Globo e Folha, exatamente. E ele nasceu para concorrer com a Gazeta Mercantil. Que já estava nos estertores. Já estava nos estertores, ela passou em mãos de vários donos diferentes, muitas vezes. Eu lembro que a família Levi... Era original. Era original. Eu lembro assim, quando eu era repórter de economia iniciante, lá na Rádio Trianon, em 96... O grande prêmio da economia era da Gazeta Mercantil, que reunia todos os empresários e o ministro da Fazenda, tinha muito prestígio. Né? Eram dois, o da Gazeta Mercantil, de jornal, e o Maiores e Melhores, de revista. Eram os dois grandes prêmios do ano. Surge o Valor Econômico, com esse poderio do Grupo Globo e do Grupo Folha, no momento em que a Gazeta Mercantil já ia mal. Eles surgem também com um visual mais jovem, mais atraente, com fotos, com cores. A Gazeta Mercantil era muito conservadora nisso. Não tinha fotos, só tinha algumas figurinhas, né? Muito texto. Era uma leitura difícil. Então surge o Valor Econômico para atingir também um outro público e foi uma questão de tempo para o Valor Econômico ganhar o mercado. A Gazeta Mercantil faliu, como outros tantos veículos que faliram, e hoje, até hoje, o Valor Econômico é a principal referência em jornalismo econômico. O Valor Econômico recrutou muita gente da Gazeta Mercantil, muita gente. Inclusive o diretor, o editor-geral, Celso Pinto. Sem dúvida. Que
depois faleceu. Sem dúvida. Você repara que hoje esses jornais, a Folha e o Estado, eles buscam muitos eventos, não? Por exemplo, esses dias no estádio do Pacaembu teve São Paulo Week. Isso. Quer dizer, você acha que isso é uma boa fonte de renda? Sempre foi, Luiz. Sempre foi. É? Eventos dá muito dinheiro. Eu posso falar porque eu sou palestrante. A minha principal atividade é fazer palestras, cenário econômico e político. Eu viajo o Brasil inteiro fazendo isso. E evento dá muito dinheiro. Por quê? Porque o evento ele sempre teve a capacidade de reunir pessoas de um determinado segmento da economia e gerar um grande networking. Curioso notar que quando veio a pandemia e todo mundo ficou preso em casa, esse setor sofreu muito, obviamente, porque você não podia ter eventos. E muita gente disse o seguinte: agora as pessoas se acostumaram que tudo é online, então os eventos eram online, os cursos eram online, nunca mais o setor de eventos vai voltar a ser o que era. Na época eu fiquei um pouco preocupado, mas continuei fazendo palestra online, curso online. Para mim, nada tinha mudado, embora no online se pagava menos do que no evento presencial. Mas sobrevivi. Passou a pandemia, o que a gente descobriu? Que no fundo, o ser humano em geral e o brasileiro em particular, quer dizer, o latino em particular que gosta do contato, ele gosta, na verdade, do evento presencial. Ele quer ter o contato com o palestrante, ele quer fazer o networking presencial que você não consegue fazer virtualmente. Então o setor de eventos voltou com tudo e dá muito dinheiro, porque você pode cobrar ingresso, você pode ter patrocinadores, então de fato dá muito dinheiro. Curioso também, Luiz, eu vou até pegar um gancho, não sei se você me perguntar, para o setor de educação. Né? Você lembra, antes da pandemia, a educação era na sala de aula. E você tinha alguma coisa do EAD, que era o ensino à distância. Veio a pandemia, o EAD bombou, ninguém podia frequentar a faculdade. E aí muita gente falou também o seguinte: olha, o presencial vai morrer. Hoje nós estamos em 2026. 5, 6 anos depois da pandemia, você percebe que os cursos mais valorizados voltaram a ser os presenciais. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Eu fiz 2 faculdades, uma de jornalismo, uma de economia. E fiz um MBA em mercado financeiro. A de jornalismo foi na Casper Libero, a de economia foi na Universidade Paulista e o MBA foi na FIA, que é um braço da USP, né? Dos professores da USP. Muito bem. Os 3 eu fiz presencial. Qual foi o meu grande ativo nos 3 cursos? Foi o que eu aprendi? Claro, sem dúvida nenhuma. É o diploma? Claro, sem dúvida nenhuma. Mas o principal ativo foi o networking que eu fiz nas 3 universidades. Ou seja, aquele grupo de alunos com quem eu estudei foram para o mercado de trabalho, cada um na sua área, e sempre nós tivemos um networking, um ajudando o outro. Isso você, no mundo online, você não cria. Se eu fizer um curso online com você, você na sua casa, eu na minha, a gente nunca vai criar uma proximidade como se a gente estudar juntos, lado a lado, durante 4 anos. Ou um MBA que você estuda 12 meses, 18 meses, lado a lado. Portanto, o presencial é muito mais valioso que o virtual. Então, do mesmo jeito que eu falei que para evento o presencial vale muito, para educação o presencial, sem dúvida nenhuma, para mim vale 1000 vezes mais do que qualquer curso online. Entendi. Hoje eu li uma informação esses dias que existe 8 canais dedicados exclusivamente a noticiário. E quem falou isso foi o Boris Kazoy, e falou que isso também é caro, isso ele não saberia dizer se isso é sustentável. Você acha que é muito? São muitos canais? Quer dizer, eu como um profissional também do jornalismo fico feliz, quanto mais mercado de trabalho. Agora, olhando como business, como negócio, eu acho que é muito, Luiz. Vamos tentar lembrar de cabeça aqui. A gente tem a Globo News, do Grupo Globo, 24 horas de notícia, a Band News, do Grupo Bandeirantes, né? A Record News, agora o SBT News que surgiu, né? Então já temos 4 aqui grandes, de grandes veículos tradicionais que criaram o seu braço 24 horas de jornalismo. Nós temos a TV Jovem Pan, que eu trabalhei, também News, 24 horas. Nós temos a CNN. Nós temos
Tem aquele braço que veio da NBC, aqui no Brasil também. Já está em 8. Que é bem americano. Estamos em 7 ou 8 já, né? Então, não sei se estou esquecendo algum, mas assim, é muito canal. Alguns são mais segmentados para a área de economia. Tem a Bloomberg, né, também, que já teve uma operação maior aqui no Brasil, hoje uma operação menor. Mas assim, eu acho que é muito canal de notícias 24 horas. E qual o problema? Fazer noticiário, jornalismo custa caro, porque você tem que ter muitos jornalistas. Ou seja, o seu custo de mão de obra é muito elevado, fora o custo tecnológico. Então, assim, sendo bem objetivo, eu acho que não tem mercado para tanto veículo de comunicação. Entendi. Você acha que a TV aberta está em decadência? Essa é uma boa pergunta, né? Se a gente olhar no mundo, a resposta é sim. Se a gente olhar no Brasil, a resposta é nem tanto. Vou te dizer por quê. O mercado publicitário hoje ainda compra muito TV aberta. Se eu tivesse que fazer uma estimativa, ainda 70% da verba publicitária vai para a TV aberta. E você vai me perguntar por quê? Se a internet é tão grande, por que vai tanto para a TV aberta? Porque a audiência da TV aberta ainda é muito grande nas classes C, D e E. Portanto, nas classes mais populares. O Brasil é muito grande. O Brasil é maior do que muita gente imagina. Eu falo isso, parece meio bobagem, mas eu, como palestrante, eu tenho o privilégio de viajar o Brasil inteiro. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu conheço todos os estados do Brasil, menos Roraima e Amapá. Só faltam 2. Os demais eu conheço todos. Todas as capitais e muitas cidades menores do interior. Eu brinco em cada fim de mundo que você não tem ideia. Nesses lugares mais afastados, a TV aberta é muito forte. O rádio é muito forte também ainda. Falaram que a internet ia matar o rádio, que a televisão ia matar o rádio. Isso não é verdade no interiorzão do Brasil. Então, se uma publicidade quer falar com a massa, ela tem que investir em TV aberta. Porém, se você tiver uma empresa ou um produto e você quiser falar com as classes A e B, portanto com o topo da pirâmide, sem dúvida nenhuma você não precisa investir em TV aberta. Eu posso afirmar para você que o público A e B já assiste muito hoje TV a cabo, assiste muito hoje esses canais 24 horas de notícias. Eu diria que hoje o público A assiste muito mais a Globo News do que o Jornal Nacional da Globo. Agora, o público C, D e E assiste muito mais o Jornal Nacional do que a Globo News. Só para comparar 2 veículos da mesma emissora, do mesmo grupo. Tá? Então, se você quer falar com um público qualificado, um público com renda, para que você vai gastar milhões para colocar o seu comercial no Jornal Nacional, que vai falar com o Brasil inteiro, se você pode segmentar e conversar com o público AB que assiste TV a cabo? Faz muito mais sentido. Então, a TV aberta é muito relevante ainda, principalmente se o seu alvo for a massa. Tanto que o horário eleitoral gratuito, estamos à véspera de uma eleição. Por que o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV é muito importante ainda? Porque vai falar com a maioria da população das classes C, D e E. Agora, na TV a cabo não tem horário eleitoral gratuito, porque TV a cabo não é uma concessão. Portanto, aquele público AB você não vai atingir com propaganda gratuita em rádio e TV. Você vai atingir com redes sociais, com campanhas na internet. É outro público, é outra renda, é outro viés de marketing. Entendi. Tem colegas seus que... Quer dizer, existe sempre... políticos de vários partidos falam que teria que se regular a mídia, não o conteúdo. Quer dizer, a alegação que se faz, assim, em geral, é que a Globo tem um poderio gigantesco, porque tem rádio, jornal, televisão, TV a cabo, etc. E dizem que nos Estados Unidos isso não seria permitido. O que você acha disso? Esse é um bom debate, Luiz. Que o Grupo Globo é muito poderoso, ninguém questiona, em particular a TV Globo. E a partir da TV Globo, tudo que a Globo cria tende a ter sucesso. Por quê? Porque eles fazem propaganda onde? Na TV Globo. Então, quando eles criaram o portal G1,
aonde eles divulgaram? Na TV Globo. Quando eles criaram o jornal Valor Econômico, em parceria com a Folha, a propaganda era onde? Na TV Globo. A rádio CBN, aonde eles divulgam? Na TV Globo. E assim por diante. Agora o aplicativo Globoplay, na TV Globo. Então, claro, se você tem um canhão, que é a TV Globo, qualquer subproduto que você lance e divulgue lá, porque para eles a propaganda lá tem custo zero, né? Vai ter sucesso. Mas eu vou te falar uma coisa que talvez surpreenda muita gente que não acompanha muito o mercado. Hoje, a preocupação de quem fala em regulação não é o, entre aspas, monopólio da TV Globo, não. A preocupação são com as chamadas Big Techs. Eu me refiro a Google, me refiro a Facebook, a Instagram, a Twitter, que agora é o X, enfim, esses grandes players internacionais que entraram com tudo no Brasil e estão ganhando muito espaço em termos de audiência e de mercado publicitário. Então hoje, quando a gente vê esse debate bem polêmico, tem que regular as redes, as big techs. Na verdade, ninguém está falando mais de regular Globo, Band, não. As pessoas estão falando de Google, Facebook, Twitter, Instagram e tudo que vai surgindo todos os dias. É isso que é a grande preocupação. Por quê? Porque quem comanda esses veículos não é nenhum brasileiro. É um capital estrangeiro que não está dentro do Brasil e que a gente não tem nenhum controle. Então eu acho que o debate ele é válido, mas a minha posição é muito transparente. Eu aceito debater. Eu acho que tudo é válido, desde que isso não signifique censura. Desde que isso não signifique que eu não vá ter liberdade de expressão. E aí, gostemos ou não, Luiz, eu acho que as redes sociais, elas trouxeram uma grande oportunidade que é o quê? Ela tirou o monopólio dos veículos de comunicação tradicionais e deu oportunidade para qualquer brasileiro ou para qualquer cidadão do mundo ter a sua própria rede, o seu próprio canal, se expressar e ganhar dinheiro com isso. Nós estamos aqui num canal do YouTube. O YouTube deu a possibilidade das pessoas terem o seu próprio canal. Antes era impossível. Se eu queria passar a minha opinião, eu tinha que ser entrevistado ou pela Globo, ou pela Band, ou pela Rede TV, ou pela SBT. Hoje não. Você tem milhões de canais no YouTube que democraticamente dão voz a quem quiser. Quem é bem-sucedido é quem é competente. Quem atinge um nicho, quem tem um público, como esse podcast aqui. Então você tem a oportunidade. Então aceito debater, mas não podemos ter sem confundir uma regulamentação com censura. Entendi. Aproveitando, agora me lembrei, tem um comentário aí na imprensa que eu andei lendo, que os jornalistas da Globo, a eles não agradou que o Luciano Huck vai levar uma influencer para cobrir a Copa do Mundo. Fala um pouco sobre esses influencers. Vamos lá, então vamos debater a polêmica entre jornalistas versus influencers, né? Isso. Eu sou um jornalista formado, depois pode até falar da questão do diploma, se você quiser. Entendi. Eu sou um jornalista formado, cursei 4 anos de faculdade, na Faculdade Casper Libero, fica aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, que é do grupo da TV Gazeta, né? Um grupo muito tradicional aqui na cidade de São Paulo. Eu fiz 4 anos de jornalismo, me formei em jornalismo econômico. Então vamos pegar o meu exemplo, para não pegar o exemplo... Depois ele pode falar do exemplo esportivo. Tá. Né? Eu sou um jornalista econômico. Por acaso eu fiz economia também, mas esquece que eu sou economista. A minha origem é jornalismo econômico. Tá? De repente, eu sou lá um comentarista econômico e eu recebo uma concorrência de um economista que nunca fez jornalismo, nunca fez nada de comunicação. Eu pergunto, essa concorrência ela é válida? Ela é uma concorrência leal ou desleal? Não sei, é um debate. Vamos pegar o jornalismo esportivo, que é o que está em voga agora. Teremos a Copa do Mundo daqui a pouco, né? O jornalista esportivo é alguém que cursou 4 anos de jornalismo, se especializou em esporte, ele é um profissional que ganha dinheiro naquele trabalho. De repente, ele vai concorrer com influencers e com ex-jogadores de futebol. Tanto o influencer quanto o ex-jogador de futebol nunca fizeram o jornalismo. Alguns até fizeram, mas a maioria não. E aí gera polêmica. Poxa, a TV Globo podia estar levando mais profissionais de jornalismo e está abrindo espaço para influencers e ex-jogadores de futebol comentarem. É justo? É legítimo? É uma concorrência leal ou desleal? Quem sou eu para dizer, Luiz? A única coisa que eu digo é,
eu sou um economista liberal. Por definição, eu defendo a liberdade de tudo. Liberdade de expressão, liberdade de mercado, a economia cada vez mais aberta, portanto eu sou contra o protecionismo. Eu seria muito hipócrita aqui se eu dissesse, na economia eu sou um economista liberal, mas no jornalismo, como eu sou jornalista, eu quero que feche o mercado. Não posso defender isso. Eu acho que o mercado tem que ser aberto para concorrência e que os mais competentes ganhem mais espaço. Então, por definição, eu não vejo problema nenhum de eu, como jornalista, ter que concorrer com economistas, com influencers, no caso do esporte, ter que concorrer com ex-jogadores. Ora, se você é um jornalista especializado e você é muito competente, por que você tem que ter medo da concorrência? Se você quer que feche o mercado, por quê? Até porque é uma ilusão. Se você fechar o mercado, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas aqui vão fazer o curso e vão concorrer com você do mesmo jeito. Então, tentar dizer o seguinte, exigir o diploma, eu acho que é muito polêmico. Agora, eu acho que você pode criar alguma regra de bom senso, do tipo assim, não abre espaço para qualquer um, não abre espaço para qualquer maluco. Eu acho que assim, as emissoras têm manuais de redação que essas pessoas que deveriam ler e deveriam respeitar, porque a pessoa pode não ser jornalista, mas ela precisaria seguir os princípios do bom jornalismo e ter a responsabilidade com aquilo que elas falam, porque elas estão usando o mesmo veículo de comunicação que um bom jornalista usa. Então, pegando o seu exemplo, se o Luciano Huck está abrindo espaço para influencer, eu espero sinceramente que ele ensine esses influencers que, você tem que ter um código de ética, você tem que ter cuidado com o que você fala, você não pode ser irresponsável. Se você vai falar na TV Globo, você tem que ter um nível de responsabilidade. Se você vai falar no seu canal do YouTube, o problema é seu. Se você falar alguma bobagem, você vai ser processado. Agora, se você vai falar num grande veículo, você tem que ter um mínimo de compromisso ético com aquilo que você vai falar. Entendi. Falando nesse negócio de processo, hoje é um risco grande, porque quem é jornalista que trabalha com a CLT, a empresa o defende. Perfeito. Agora, fora isso... O risco é seu. O risco é total do jornalista, né? Isso. É isso? Que eu chamo de jornalista empreendedor, né? Digamos que eu parasse de trabalhar para veículos de comunicação. Hoje eu ainda trabalho com a Revista Oeste. Até há 2 anos eu trabalhava com a TV Jovem Pan, antes com o Grupo Bandeirantes, assim por diante. Eu sempre tive alguma ligação com veículos, né? Mas vamos supor que eu dissesse, não quero mais nenhum veículo tradicional, quero criar um canal exclusivo meu e quero empreender. O risco é 100% meu em todos os sentidos. O risco jurídico, se eu falar alguma bobagem, eu não tenho nenhum veículo por trás para me defender. O risco do negócio, porque eu não tenho nenhum salário garantido, eu não tenho nenhum anunciante garantido, eu, como jornalista empreendedor, vou ter que ir atrás de tudo. E todo o custo daquele novo projeto é meu. Qual é a única certeza que eu tenho? Que eu vou ter um custo. Qual é a grande incerteza que eu tenho? Eu não sei se eu vou ter receita. Então, é o que eu falo, Luiz, quando você deixa de ser um CLT, você deixa de trabalhar para a Globo, você deixa de trabalhar para a Band, para qualquer veículo e vai empreender sozinho, você tem um grande risco, você não sabe se vai dar certo. Mas se der certo, certamente você vai ganhar muito mais dinheiro do que se você continuar sendo um funcionário de um veículo de comunicação. A pergunta que eu faço para quem está assistindo a gente, para quem é um jovem profissional de comunicação, para quem é estudante, a pergunta é, você está disposto a correr esse risco? Se a resposta for sim, vá em frente. Se a resposta for não, procure um emprego. É mais seguro. Você vai ganhar menos, mas você não corre esse risco. É verdade. A gente falou de jornal e de TV. Um veículo que parece que ainda está com uma certa força é o rádio. Fala um pouco do rádio. O rádio é uma paixão, né, Luiz? A minha origem é o rádio. Eu nasci no rádio. Eu nasci na Rádio Trianon com Fernando Vieira de Mello, que foi o gênio que fez o jornalismo da Jovem Pan. Ele sai da Jovem Pan e cria uma rádio, a Rádio Trianon. Para quem mora em São Paulo, hoje ele dá nome a um dos túneis ali da Avenida Rebouças, no cruzamento com a Faria Lima. Quando você passa lá e vê túnel Fernando Vieira de Mello, é justamente essa pessoa que eu estou me referindo. Sou muito amigo do filho dele, o Fernando Vieira de Mello, filho, né, que também trabalhou muitos anos na própria Trianon,
no Grupo Bandeirantes e também no Grupo Globo, né? Então, é uma pessoa que eu admiro muito, que me ensinou muito jornalismo, né? Então eu sou filho do rádio, literalmente. Depois eu vou para o Grupo Bandeirantes trabalhar com a família Saad, trabalhar com José Paulo de Andrade, Salomão Esper, Jomir Betting, foram meus mestres, meus professores. Então o rádio ele é apaixonante. O rádio sempre, quando ele era só som, porque a gente sempre pensava, rádio é som, televisão é som e imagem. Essa era a grande diferença. Hoje, tudo é som e imagem. Porque o rádio hoje também está no YouTube, também está no Instagram. Ou seja, o rádio hoje deixou de ser só som. Ele é som e imagem. O que mudou? No passado, você ouvia literalmente apenas uma voz. E muitas pessoas ficavam imaginando, como será que é o José Paulo de Andrade? Como será que é o Jomir Betting? Você só descobria quando eles iam para a televisão. Mas muitos profissionais foram a vida inteira do rádio. Eu vou citar aqui alguns grandes nomes com os quais eu trabalhei. Walter Blas, por exemplo. Walter Blas, né? Aquele vozeirão, aquela voz assim, potente, assim. Walker Blas, perdão, a pronúncia correta é Walker Blas. É que a gente brincava lá na redação, chamava ele Walter Blas, aí eu me confundi. Walker Blas. Aquele vozeirão. Provavelmente, se passar na Avenida Paulista, ninguém conhece. Mas se ele abrir a boca e falar, todo mundo vai reconhecer. Porque era uma época do rádio que o rádio era só som. Hoje em dia, qualquer profissional de rádio é reconhecido porque ele também é imagem. Então eu diria que a boa notícia para o rádio é porque ele ainda é muito potente. Porque ele deixou de ser só o rádio no carro, o rádio no radinho de pilha, e passou a ser canal de YouTube, Instagram. Mas, especificamente no mercado paulistano, por que o rádio nunca morreu? Porque a gente tem uma cidade caótica em termos de trânsito. E o que normalmente o paulistano faz quando ele está no trânsito? Ele liga o rádio. Então, o rádio nunca vai morrer enquanto existir trânsito em São Paulo. Agora, a tecnologia está evoluindo. Hoje, a gente já tem carros que já estão saindo de fábrica com televisões, com YouTube, com podcasts como esse. Então, muitas pessoas hoje estão presas no trânsito e não sintonizam mais a Rádio Jovem Pan, ou a Rádio Bandeirantes, ou a Rádio CBN. O que elas fazem? Elas conectam o celular delas no Bluetooth do carro, vão no podcast e clicam aqui no podcast nosso, aqui, no Conversar. Então, em vez de darem audiência para uma emissora tradicional, vão dar audiência para um canal de YouTube. Então, repare que do mesmo jeito que o YouTube é uma oportunidade para o rádio expandir, ele também é um concorrente para o próprio rádio. Ele disputa a mesma atenção do ouvinte na academia. Eu estou numa esteira, eu posso estar ouvindo a Rádio Bandeirantes, eu posso estar ouvindo podcast, eu posso estar ouvindo música, eu posso estar ouvindo o que eu quiser. Eu estou no trânsito, eu posso estar ouvindo o que eu quiser. Então o rádio ganhou mais mercado, mas ganhou também mais concorrentes. Fala um pouquinho sobre uma coisa que, eu não sei quando começou, mas essa proliferação de rádios que pertencem a igrejas, ou as igrejas que compram horários em várias emissoras. Né? Isso aí, Luiz, eu diria que vem da década de 90. O grande crescimento. Pode ser que tenha existido antes? Pode ser. Mas assim, como eu sou profissional desde a década de 90, eu vi isso nascer. De fato, as igrejas comprando horários, primeiramente em TV aberta. Que era caríssimo. Você comprar uma hora numa emissora aberta, numa década de 90, que mal tinha internet, era muito caro. Depois, com o passar do tempo, surgiu a TV a cabo. E muitas emissoras compravam logo um canal inteiro, 24 horas só de religião. Mas o grande negócio sempre foi ter algumas horas em TV abertas, como a Rede TV, a Band. A Globo acho que nunca vendeu. O SBT eu acho que nunca vendeu. Não tenho certeza. Mas das emissoras grandes abertas, a Record, obviamente, né, tem a Igreja Universal por trás. A Rede TV sempre vendeu. A Band vendia alguns horários. Por que elas vendiam? Por dinheiro, necessidade de dinheiro. Precisava fechar a conta.
né? Então, isso sempre foi um grande negócio para as igrejas comprar, ter muita audiência, e para a emissora que vendia, era um dinheiro que entrava seguro todos os meses. E aí foi também que essas igrejas ganharam muito espaço, porque se você tinha um canhão, que era uma emissora aberta, falando com milhões de pessoas, é óbvio que você ia ter mais pessoas aderindo à sua igreja. Isso é inevitável. Então era um jogo ganha-ganha para os dois lados. Ganhava a igreja, que tinha novos fiéis, e ganhava a emissora, que tinha muito dinheiro. Tem a impressão que a Band até, num certo momento, não sei hoje, vendia até no horário nobre. Sim. Eu vou contar aqui um bastidor. Trabalhei muitos anos na Band e posso afirmar para você que esse horário nobre era o horário nobre entre ali o Jornal da Band e a atração que viria depois. Então, assim, sempre teve ali o Brasil Urgente, muitos anos foi com o Datena. Depois vinha o Jornal da Band, que eu acompanhei muito isso, que teve o Carlos Nascimento. Depois teve o seu auge com o Ricardo Boechat, que infelizmente faleceu num acidente de helicóptero, né? E que agora continua com outras equipes. Sempre foi o Jornal Nobre. Terminava o Jornal da Band, vinha a igreja. Uma hora ali. Isso invariavelmente derrubava a audiência, mas significava um faturamento muito grande. E eu participei de muitas reuniões nas quais sempre se colocava na mesa o dilema do tipo: quando que nós, na época, eu falo nós que eu estava no Grupo Bandeirantes, quando que nós vamos conseguir abrir mão dessa receita e não precisar mais vender o horário nobre? A madrugada, tudo bem. Vendia a madrugada, ninguém reclamava. Mas aquilo sempre foi um calcanhar de Aquiles. Sempre foi assim, meio que com dor no coração, a família Saad via os números e falava: infelizmente, a gente precisa mais um ano vender para a igreja. Aí chegava no ano seguinte: esse ano a gente consegue abrir mão? Infelizmente não, mais um ano. E assim foi durante a década inicial do anos 2000, eu acompanhei isso, todos os anos era o mesmo dilema. Dá para abrir mão? A resposta era não. Vende para a igreja. E assim foi. Eu confesso que hoje eu não sei como é que tá, porque eu não acompanho mais, não faço mais parte do Grupo Bandeirantes, mas posso afirmar para você que nunca foi fácil para a família Saad dizer: vamos vender o nosso horário nobre. Sempre foi com muita dor no coração que eles tomavam essa decisão. Explica uma coisa que hoje está disseminado no Brasil. As relações trabalhistas estão um pouquinho complicadas. Muitos colegas teus trabalham como PJ, não? Eu, inclusive. Isso é uma realidade que eu diria que explodiu a partir dos anos 2000. Não vou dizer que não tinha na década de 90, tinha, mas para valer explodiu a partir dos anos 2000, principalmente quando o governo cria o Simples Nacional. Ou seja, ele dá oportunidade para qualquer pessoa abrir uma empresa e, através dela, trabalhar prestando serviço em qualquer segmento da economia. E aí, no jornalismo, o que aconteceu? As empresas começaram a pejotizar. O que era pejotizar? Era transformar o funcionário CLT, falar para ele: olha, abre uma empresa e vem ser prestador de serviço. Qual era o argumento? Que era um argumento ganha-ganha. Eu, como PJ, eu iria pagar menos imposto do que eu pago como CLT. Vamos lembrar que no Brasil, há muitos anos, o topo do CLT paga 27,5% de imposto de renda. O topo de uma empresa no Simples vai pagar ali 15%, se muito 20%. Então, repare, você já tem um ganho tributário. Agora, o grande ganhador não era o trabalhador, sempre foi o empregador. Porque para a empresa era muito mais barato contratar um PJ do que contratar um CLT. Porque a gente sabe que no Brasil, a gente brinca e fala o seguinte: o CLT, o funcionário ganha um salário e a empresa paga outro de imposto. Então, na verdade, o custo para ela é de 2 salários e o funcionário só ganha 1. O outro quem ganha é o governo. Quando você vai no PJ, na verdade, a empresa consegue te pagar mais, porque ela não tem que pagar 2 salários para você. Então isso aconteceu primeiro com os salários mais altos e aos poucos foi chegando no que a gente chama de chão de fábrica, que é no piso das redações. Isso aconteceu muito. Qual foi o problema jurídico? Num primeiro momento, o Poder Judiciário, principalmente o Tribunal Superior do Trabalho,
né? A justiça trabalhista considerava isso como uma precarização da mão de obra. Então, o que era muito comum? Aquele funcionário que um dia foi CLT e virava PJ, ele trabalhava como prestador de serviço. O dia que ele era mandado embora, ele saía e processava a empresa, dizendo o seguinte: olha, eu não era um PJ coisa nenhuma, eu não era um prestador coisa nenhuma, eu era um funcionário disfarçado de PJ. Como é que ele provava isso? Que ele tinha horário de trabalho, ele tinha chefe, ele tinha obrigação de estar lá todos os dias na empresa. Então era fácil provar que, na verdade, ele não era PJ. Porque, vamos falar a verdade aqui, Luiz. Qual é... Perdão, engasguei. Qual era o sentido do PJ? O prestador de serviço. Se eu sou um prestador de serviço, eu não posso ter exclusividade no emprego. Claro, pela lógica. Pela lógica. Eu sou um prestador de serviço. Hoje eu posso dizer, eu sou um prestador de serviço. Eu presto serviço para a Revista Oeste, eu presto serviço para a Revista Mundo Cop, eu presto serviço para empresas que me contratam de palestras. Então eu sou, de fato, um prestador de serviço. Eu não sou funcionário de ninguém. Mas na minha época na Band, eu tinha exclusividade. Eu só prestava serviço para a Band. Portanto, eu era um PJ, na verdade, um CLT disfarçado de PJ. Só que aí eu vou dar a minha posição, que ela é polêmica, você pode concordar, você pode discordar. Quando eu saí da Band, eu nunca pensei em processar a Band. Sabe por quê? Porque eu sou daquela pessoa que fala o seguinte: o combinado não é caro. Se eu aceitei ser PJ, se eu fiz um contrato com a Band e eu concordei com aquilo que a Band pagava e eu sabia que eu ia ganhar aquilo, mas que eu não tinha FGTS, que eu não tinha Previdência, que eu ganhava mais, mas que eu teria que pagar o meu FGTS, eu teria que pagar a minha Previdência, se eu concordei com isso, eu seria muito... qual seria a palavra? Desleal. Muito bacana, desleal, traidor. Se depois, a hora que eu sair de lá, eu falar assim: ignora tudo que a gente combinou e entrasse na Justiça do Trabalho. Eu teria ganho uma bolada, mas eu teria perdido a minha consciência. Hoje eu posso dizer que eu durmo tranquilo porque eu nunca traí ninguém, eu nunca fui desleal com ninguém. O que eu combino, eu cumpro. Mas respeito aquelas pessoas que são PJs que quando saem do emprego processam a empresa. Eu só tenho uma má notícia. Com o passar do tempo, a Justiça do Trabalho foi entendendo melhor esse ambiente, como é que funciona, e hoje nós temos já várias decisões do Supremo Tribunal Federal que se sobrepõem ao Tribunal do Trabalho, ao Superior Tribunal de Trabalho, obrigando o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, a reconhecer os PJs. Então, hoje, eu diria que a chance das pessoas ganharem os processos está caindo bastante. Não estou dizendo que é impossível ganhar, porque você consegue provar que você é um profissional disfarçado ali, mas eu diria que o volume de ações ganhas está caindo bastante, porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu que é legítimo a pejotização. Isso foi uma reforma do Temer. Sim, ela surgiu em 2017 com a reforma trabalhista do governo Temer. De lá para cá mudou muito isso. Explica uma coisa, eu presenciei a tua atuação há alguns anos num evento da Ordem dos Economistas, o economista do ano, do economista Manolo, chamam ele de Manolo. Professor Manolo. Professor Manolo. Manuel Henriques Garcia. Manuel Henriques Garcia, professor da USP, Isso, professor Manolo. Você acha que hoje o Corecon e a Ordem dos Economistas perderam um pouquinho do protagonismo? O que você acha? Olha, Luiz, essa é uma boa pergunta. Na verdade, assim, até legal para quem não conhece muito a gente explicar. O Corecon é o Conselho Regional de Economia, né? É o Corecon que tem ali o monopólio, o poder de dar a autorização para o economista trabalhar. Então, aquele número de registro eu tenho no Corecon. Todos os anos eu pago uma mensalidade para o Corecon. Então, para eu ser economista, poder dizer que eu sou economista, e se eu quiser, eu nem trabalho com isso, mas se eu quiser eu posso assinar relatórios como economista, porque eu tenho um número de registro de economista. E para isso, todos os anos eu pago o Corecon. A Ordem
dos economistas do Brasil, não. Ela é uma entidade sem fins lucrativos que o economista adere voluntariamente. E aí, Luiz, tudo no Brasil que é voluntário é difícil. Então, a gente tem um Corecon muito rico, com um orçamento enorme, porque ele recebe de todos os economistas do estado de São Paulo. Isso vale em todos os estados. A Ordem é uma entidade pobre, porque ela só tem a ajuda de quem resolve ajudar. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? Quando a gente tinha o mesmo grupo político comandando as duas entidades, o Corecon, que tem muito dinheiro, sempre ajudou a Ordem dos Economistas, em especial nesse grande prêmio Economista do Ano. Num determinado momento, que eu não vou saber dizer assim, foi agora na década de 2020, em algum momento... Perto da pandemia, né? Em algum momento houve um racha. Um grupo político, de um lado, ganhou a presidência do Corecon, o outro grupo político do professor Manolo ficou com a Ordem. Grupos opostos, rivais. O que aconteceu? O Corecon cortou a verba que ia para a Ordem. Na prática, a Ordem praticamente faliu e o Corecon continuou com muito dinheiro. Só que o prêmio Economista do Ano, ele é da Ordem dos Economistas. E aí o que eu lamento informar é que o prêmio, na prática, praticamente acabou. Era um prêmio muito tradicional, que vinha lá da década de 80, premiou economistas consagradíssimos, Delfim Neto, Celso Furtado, Roberto Campos, né? Pessoas históricas, muitos presidentes de Banco Central, muitos ministros da Fazenda. Eu, em 2010, tive a honra de ganhar o prêmio Jornalista Econômico do Ano, que tinha uma categoria pro jornalistas, ganhei em 2010, pela minha cobertura que eu fiz lá da crise do subprime de 2009, na Rádio Bandeirantes, né? Com muito orgulho eu ganhei aquele prêmio. E depois, anos depois, eu iria apresentar o prêmio. Então eu, como mestre de cerimônias, apresentei o prêmio, o que me deu muito orgulho. Mas na prática, Luiz, houve esse racha, Corecon e Ordem. Hoje eu diria que a Ordem praticamente não existe e o Corecon continua muito rico. Um apoiador forte que eu me lembro, assim, entre outros, era o Bradesco. Isso. Né? Parece que este racha que você menciona aí foi quando entrou o meu xará, o nosso xará, o Luiz Barsi, na presidência do Corecon, não? Acho que foi naquele momento, sim. E ali houve um racha com o professor Manolo. E aí, enfim, aí deu esse problema financeiro. Mas no caso específico do Bradesco, eu vou contar também mais um bastidor. Eu conto as fofocas aqui. O Bradesco sempre foi grande apoiador do Prêmio da Ordem dos Economistas, por um único e enorme motivo. Quem todos os anos pegava o telefone, literalmente o telefone, e ligava para a diretoria do Bradesco e pedia essa ajuda? Professor Antônio Delfim Neto. Delfim Neto. Ele sempre foi muito parceiro da Ordem dos Economistas e ele sempre teve muita ligação com o pessoal do Bradesco, com a família lá dona do Bradesco. Com o Lázaro de Melo Brandão, com toda a família lá. Então, ele pedia ajuda, ele pedia o patrocínio. E o patrocínio era tão bom que pagava a festa inteira. Então, sempre foi um grande evento. Quando o professor Delfim Neto faleceu, o Bradesco, não tinha mais ninguém para ligar para o Bradesco. Eu tenho a impressão que não só quando ele faleceu, mas quando também faleceu o Brandão. Também. Mas mesmo depois, salvo engano, o Brandão faleceu antes do Delfim. Isso. E, portanto, mesmo com o falecimento do Brandão, o Delfim ainda conseguia o apoio do Bradesco. Claro que o falecimento do Brandão atrapalhou, mas a pá de cal, eu diria, foi quando o professor Delfim Neto... Aliás, eu queria aproveitar, eu fiz uma homenagem no começo aqui ao Salomão Esper, ao José Paulo de Andrade e ao Jomir Betti, e queria fazer uma outra homenagem ao professor Delfim Neto. Eu tive o privilégio de, nos últimos 10 anos de vida do professor Delfim Neto, de estar muito próximo dele, por causa da Rádio Bandeirantes, que ele participava toda segunda-feira. E aí depois, quando eu estava na Isto é Dinheiro, eu tive a iniciativa, eu era editor da revista, de fazer um especial de 90 anos, quando ele completou 90 anos. A gente foi o primeiro veículo, foi um especial de mais de 10 páginas, eu tive o privilégio de fazer sozinho, eu fiz, e para fazer esse especial, que foi um grande perfil do Delfim, eu entrevistei muitas pessoas próximas dele, desde os Delfim Boys lá de trás e tal, e, obviamente, entrevistei
várias vezes o próprio Delfim Neto naquele casarão que ele ficava lá no Pacaembu, do lado do estádio Pacaembu. Então eu fui lá, eu fiquei muito próximo da Betty, que era a secretária dele, né? Então eu ia lá assim, eu fui muitas vezes lá. E obviamente, quando você entrevista alguém muitas vezes, você acaba tendo uma proximidade muito grande. E então o Delfim Neto, para mim, ali me ensinou muito. Ele me deu, se a gente tiver tempo de falar de economia, eu vou mencionar muita coisa que ele me ensinou, né? Então eu queria prestar minha homenagem a ele e ser muito justo no seguinte, eu fui muito criticado quando eu fiz o especial 90 anos, porque o título, nunca esqueço, o título da capa era assim, Delfim Neto, o mais poderoso, o mais influente e o mais renomado economista da história do Brasil. Era isso. Porque de fato ele era o mais importante, o mais renomado e ele ainda era muito influente em todos os governos. Sempre foi. Aí qual foi a crítica? Ah, Luiz, você está dando espaço para um economista ligado à ditadura. Porque, claro, o Delfim Neto foi ministro do Planejamento, da Fazenda, da Agricultura, muito forte da ditadura. E sempre assumiu, né? Sempre assumiu. E o que eu aprendi muito com ele e admirei muito ele? Que depois, anos depois, inclusive nesse especial de 90 anos, ele conseguia avaliar com muita isenção o que foi certo e o que foi errado na ditadura. E ele sempre reconheceu que o AI-5 foi um erro. De que aquilo foi o momento em que a ditadura radicalizou. E ele reconhecia isso. Ele dizia isso sem nenhum problema. Ele dizia, aquilo foi um erro do qual eu, Delfim, participei. É verdade. Então ele não tinha problema nenhum de... Mas ele teve também muitos acertos. A gente precisa lembrar que do ponto de vista econômico, o Brasil viveu um milagre econômico na época da ditadura. Depois veio um período inflacionário, sim, também. Então assim, houve muitos erros e muitos acertos econômicos. E o Delfim conseguia analisar isso com muita lucidez. Então eu passei a admirar muito o Delfim. Então eu dizia o seguinte, você que critica o Delfim, porque era o Delfim, o homem forte da economia da ditadura, você critica porque você nunca conheceu pessoalmente o Delfim. Quem conheceu pessoalmente passou a admirá-lo, apesar de erros que ele cometeu, como qualquer ser humano comete. Você não mencionou o que ele deixou para a história do Brasil, que é a biblioteca que ele doou para a USP. Eu não sei se você já visitou aquilo, é um negócio impressionante, é uma das melhores do mundo. Melhores do mundo, e isso é mencionado nesse especial 90 anos, essa generosidade que ele teve de deixar tudo para a USP, sem dúvida nenhuma. Até hoje ele é muito admirado na USP. E olha a ironia, né? Você vai hoje na USP, não é segredo para ninguém, que a esquerda hoje domina a universidade. As principais universidades públicas são dominadas pela esquerda. E um grande legado, quem deu para a FEA USP, Faculdade de Economia e Administração da USP, quem foi? Delfim Neto, que é muito associado à direita. E aí eu queria fazer um complemento que talvez as pessoas não saibam. Embora o Delfim seja muito associado à ditadura, à direita, ele foi um grande consultor informal econômico do Lula, nos 2 primeiros mandatos do Lula. Ele teve muita influência e o Lula sempre ouviu os conselhos do Delfim. E para mim não é coincidência, não é, para mim uma coisa está ligada à outra, que do ponto de vista econômico eu posso ter divergências com a agenda econômica do Lula, porque eu sou um economista liberal e a agenda econômica do Lula nunca foi liberal. Tudo bem, mas o sucesso econômico, principalmente do primeiro mandato do Lula, eu não tenho como negar. O Lula teve muito sucesso econômico. Por quê? Porque ele montou uma equipe econômica de muita qualidade que tinha o Palocci na Fazenda, o Meirelles do Banco Central, o Marcos Lisboa na Secretaria de Política Econômica, o Joaquim Levy no Tesouro Nacional, e esses economistas fizeram uma gestão que não tinha nada de uma gestão de cartilha de esquerda. Era uma gestão bem liberal, que fazia superávit econômico, e por que isso deu certo? Porque o Lula ouvia o Delfim Neto e dava autonomia para essa equipe. E aí um bastidor, que o Delfim me contou nas entrevistas, ele falava assim, Luiz, o Lula é muito inteligente. O Lula é muito... Ele ouve as pessoas, mesmo as pessoas que, em tese, têm ideologia diferente da dele, como era o Delfim.
Aí eu perguntava para ele, e a Dilma? Ele falava assim, essa não ouve ninguém. E aí, Luiz, para mim não é coincidência que o Lula teve um sucesso econômico quando ele passa o bastão para Dilma, que curiosamente é economista. O final do governo dela é a maior recessão econômica da história e ela sofre impeachment. E aí eu perguntava, Delfim, o que deu errado na Dilma? Ele dizia, ela não ouve ninguém. Por que o Lula deu certo? Porque ele ouvia as pessoas. E posso falar a verdade? Verdade não. Posso dar a minha opinião? Não. Que não necessariamente é a verdade. Eu acho que hoje o governo Lula faz muita falta o Delfim. Porque eu tenho certeza que se o Delfim Neto estivesse vivo, o Lula estaria ouvindo ele e talvez ele tivesse feito algumas mudanças na agenda econômica, em particular nas contas públicas. Existe uma história muito famosa que houve uma reunião do Lula, o Palocci e o Delfim, onde o Palocci tentou introduzir, e a Dilma, como chefe da Casa Civil, tentar introduzir um sistema para reduzir realmente a dívida, e a Dilma detonou isso. Ela falou, isso é contraproducente. Não, sabe qual foi o adjetivo que ela usou? Isso é rudimentar. A palavra é essa, rudimentar. Quando, na verdade, o que eles queriam era gerar superávit não só primário, superávit nominal. Que para quem não domina a economia, é legal a gente explicar o que é o superávit nominal. É quando você consegue ter receitas acima da despesa tão grandes, essa diferença é tão favorável que você consegue pagar, inclusive, os juros. Conta com juros. Né? Então, e com isso você iria reduzir muito a dívida pública do Brasil. A ideia era excelente. E a Dilma, na Casa Civil, considerava rudimentar. Só que naquele momento, a Casa Civil foi excluída da economia, quem mandou foi o Palocci. Qual foi o problema depois? Que aquela pessoa que dizia que era rudimentar virou presidente da República. E aí ela fez uma dobradinha com o Guido Mantega e o final da história a gente sabe qual foi a tragédia, a recessão que a gente teve. Vamos falar um pouco de economia? Vamos. Qual é a solução? Todo mundo, não há economista no mundo que fala que precisa baixar os juros. Todos, é unânime. Perfeito. Mas como fazer isso? Ninguém gosta de juros altos. Né? Como fazer? Para mim, só tem um caminho. A gente precisa cuidar das contas públicas. Qual é a minha premissa? Pode não concordar, não tem problema. Tem economistas que concordam, tem economistas que divergem. Eu sou um economista liberal. Qual é a premissa? Se você tem contas públicas no vermelho, que é o caso hoje, tem um governo que gasta mais do que arrecada todos os anos. Portanto, você tem déficit não só nominal, mas déficit primário. Isso é inflacionário. Tá? Um governo gastador é um governo que turbina a economia, estimula a renda, estimula o consumo, gera inflação e pior, não é só a inflação gerada pelo consumo, é que as expectativas inflacionárias do mercado sempre são ruins. O Brasil trabalha com um sistema de metas de inflação. Hoje, o centro da meta é 3%, o teto é 4,5%. Qual é a expectativa inflacionária para esse ano 2026? 5%, acima do teto da meta. Bom, qual é o papel do Banco Central? Usar a política monetária, a política de juros, para cumprir a meta. Essa é a função do Banco Central, uma das, né? Mas do ponto de vista de política monetária, ele tem a obrigação de cumprir a meta de inflação. Detalhe, não é ele que define a meta de inflação. Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Portanto, você tem 2 ministros do governo. Eu posso afirmar que quem define a meta é o governo, não é o Banco Central. O Banco Central é 1 voto em 3. Muito bem. Se eu disse para você que o governo é gastador, que ele é inflacionário, que ele piora as expectativas inflacionárias, o que o Banco Central tem que fazer? Aumentar juros para esfriar a economia e baixar a inflação. Então, qual é o retrato hoje do Brasil? Os juros são altos porque o Brasil não consegue cumprir a meta de inflação, o Banco Central é obrigado a subir juros. Qual é a solução? Se o governo parar de ser deficitário e passar a ser superavitário, a inflação de consumo vai cair, a expectativa inflacionária vai cair, o Banco Central vai cortar juros. Simples assim. Luiz, dá um exemplo de um país recente que fez isso e aconteceu e deu certo. Argentina com o Milei. O Milei, quando assume a Argentina, ele recebe
do governo Cristina Kirchner, Alberto Fernandes, os peronistas, um governo que gastava mais do que arrecada, muito mais do que. Então era um governo inflacionário, inflação 200% ao ano, juros na lua, né, os maiores do mundo. O que o Milei faz? Corta gasto, superávit primário, as expectativas inflacionárias despencam, a inflação de 200% cai para 20%, que ainda é alta, mas convenhamos, para quem tinha 200, ter 20 é um grande ganho. O que o Banco Central argentino faz? Corta juros. Qual foi o resultado econômico? Primeiro ano do Milei, ele corta gasto público numa economia viciada por gasto público, ele gera uma recessão. Claro, você corta aquilo que turbinava a economia cai. Primeiro ano da Argentina, do Milei, recessão de 4%. Aí vem queda da inflação, queda das expectativas, queda dos juros, fomenta a economia com juros baixos. O que aconteceu no segundo ano do Milei? Crescimento de 5% do PIB. Ou seja, você cai 4%, no ano seguinte cresce 5%. Então aqui no Brasil o quadro não é tão dramático como é na Argentina, graças a Deus. Mas, na minha opinião, o próximo governo, Luiz, seja ele qual for, de esquerda, de centro, de direita, em 2027 vai ter que cuidar com carinho das contas públicas. Se não fizer isso, a inflação vai continuar acima da meta e os juros vão continuar estratosféricos como são hoje. Entendi. Alguns colegas teus, economistas, né, eles falam que não é preciso cortar esses gastos sociais, apenas crescer com mais vagar e não seguir os aumentos reais do salário mínimo, né? Isso. Você acha que isso já seria um bom caminho? Não? É um bom caminho. Eu sei que é polêmico você falar assim, não reajustar salário mínimo acima da inflação. É polêmico? Claro que é polêmico, porque o salário mínimo quem recebe é a população mais carente. Mas eu acho que a gente tem que fazer escolhas, Luiz. O dinheiro não é infinito. Né? O dinheiro que o governo usa, primeiro, não é do governo, é de nós contribuintes. Então o dinheiro é da sociedade. A sociedade tem que fazer escolhas. O governo faz a escolha pela sociedade. Seja o executivo, seja o Congresso, através do orçamento. Não dá para querer tudo. Então, se a gente quer ter bons programas sociais com muito dinheiro, não dá para ter salário mínimo turbinado. Se a gente quer ter salário mínimo turbinado, não dá para ter um Bolsa Família do tamanho que a gente tem. A gente tem que fazer escolhas. Ter tudo, a conta não fecha. Então, eu acho que é uma questão de escolhas. Se você quer ter bons programas sociais com muito orçamento, uma saída é você dar uma... não estou falando para não reajustar salário mínimo, mas apenas seguir a inflação. Tá? Estamos chegando já ao final. Faz um prognóstico sobre a eleição para presidente da República. Tá. Né? Bom, eu acho que hoje a gente tem de novo uma eleição polarizada. Esquerda contra direita. Né? Em princípio, o nome da esquerda é o Lula. Por que eu falo em princípio? Porque de repente alguém vai estar ouvindo esse podcast daqui 3 meses, antes da eleição, e o candidato vai ser o Haddad, ou Camilo Santana, sei lá, o Jacques Wagner. Esse cara errou feio. O que pode acontecer? O Lula pode desistir da candidatura. Na minha opinião, isso é provável? Não. O que levaria o Lula a desistir? Algum problema de saúde. E isso a gente não controla. Nem ele. A gente sabe que o Lula já é um senhor de idade, teve muitos problemas de saúde, inclusive está agora combatendo mais um câncer. Então, assim, ele é o candidato? Pode vir a não ser? Pode. Mas vou considerar aqui, na nossa gravação, de candidato da esquerda é o Lula. Na direita, qual é o cenário hoje? O principal nome é o Flávio Bolsonaro, que foi uma escolha do Jair Bolsonaro, que está preso, inelegível. Ele escolheu o próprio filho. E a gente tem outros candidatos de centro-direita, que hoje são Romeu Zema e o Ronaldo Caiado. Tá? Tem outros candidatos menores, mas assim, esses 4 são os principais. Hoje, quando a gente olha todas as pesquisas, tudo indica que no segundo turno teremos Lula contra Flávio Bolsonaro. Portanto, de novo, Lula contra Bolsonaro. Em tese, os votos de Caiado e Zema, de centro-direita, no segundo turno vão migrar para Flávio Bolsonaro. Então, qual é o cenário que eu vejo na eleição, respondendo a tua pergunta? Primeiro turno, o Lula enfrentando 3 candidatos. Caiado, Zema e Flávio. Os 3 bombardeando Lula. Então, no horário eleitoral, os 3 bombardeando Lula.
nos debates, os 3 bombardeando o Lula. Então repare que o Lula está meio sozinho aqui contra 3. No segundo turno, os 3 se unem contra o Lula. Quem vai ganhar? Não consigo prever. Só posso dizer que o Lula é muito forte pelo nome dele e porque ele tem hoje 96 milhões de brasileiros que recebem algum benefício social do governo. Isso dá muito voto. Do outro lado, você tem a direita, que pode questionar o modelo econômico, que não está indo bem. Eu acho que a direita tem a favor dela o tema segurança pública, que o brasileiro está cansado, e a direita é muito mais forte nesse tema do que a esquerda. Então, se eles souberem cuidar bem desses assuntos, economia e segurança pública, eu acho que a direita tem chance de ganhar. Mas não vou arriscar aqui fazer um prognóstico. Muito difícil. Bom, só finalizando, hoje há um protagonismo de quem? Do judiciário ou do legislativo com as emendas? Hoje quem manda no Brasil é o Poder Judiciário. E quem manda no Poder Judiciário é o Alexandre de Moraes, junto com o Gilmar Mendes. Fala aqui com todas as letras, tá? O Congresso tem poder? Tem. O Congresso manda no orçamento. E aí eu costumo dizer o seguinte, não é que o Lula é refém do Congresso. Todos os presidentes são reféns. Quando eu falo Congresso, é do Centrão. O Centrão não tem ideologia, Luiz. O Centrão é de esquerda, o Centrão é de direita, o Centrão é do dinheiro. Diário Oficial. Para você governar com o Centrão, você tem que liberar muita verba. Como é que o Lula consegue governar? Liberando verbas, dando ministérios. É muito caro governar com o Centrão. É só o Lula? Não. Bolsonaro foi igual, Dilma foi igual, Temer foi igual, FHC foi igual, Collor foi igual. Então, de quem é a culpa? De nós, eleitores. Numa eleição a gente elege um presidente de direita, na outra de esquerda. Mas o Congresso é dominado sempre pelo Centrão. O Centrão vai sempre cobrar um preço muito alto do presidente, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Agora, acima de todos está o Supremo Tribunal Federal, que hoje, além de ser poder judiciário, ele legisla, portanto ele é poder legislativo e ele executa, portanto ele é poder executivo. Ela é a primeira vez na história do Brasil que nós temos um poder acima dos demais. O que seria saudável? 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Hoje isso não acontece. Você tem o poder judiciário aqui em cima, o Congresso e o Executivo aqui embaixo. Ok, eu quero agradecer a tua presença, foi bastante interessante. Pena que o professor José Márcio Rego não veio, mas você vai voltar outra vez aqui. Será um prazer. Se quiserem me convidar depois da eleição, eu volto, porque a gente tem muito para falar sobre 2027, já sabendo quem é o novo governo. É isso aí, obrigado e até a próxima. Vai ser um prazer, agradeço a todos. E quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Luiz é com S, o meu Arthur é sem H, no @Luiz Arthur Nogueira, vocês me encontram nas principais redes. Ok, obrigado.